Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 186. Boa noite. É com você, Roberto. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um projeto de iniciação, reta final aí do ano, né? Então, todo mundo preparando aí nosso preparativo de Natal. E estamos aqui em mais um projeto de iniciação, hoje, sábado à noite, projeto de número 186. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, né, nos prestigiando com a sua audiência. Estamos aqui novamente, né, para seguir nosso programa semanal, com o nosso objetivo de projeto iniciação. Sempre lembrando que, sempre falamos isso, né? Que o maior projeto que um ser humano tem na face da Terra é o projeto iniciação, ou seja, o projeto do autoconhecimento. Essa é a base de tudo, né? Muito bem. Esse encontro é destinado, que nós fazemos semanalmente, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base que nós seguimos são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petron Blavatsky, autora da Doutrina Secreta e muitas obras, né, da ciência iniciática, e também os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, né, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E a Blavatsky foi fundadora da Sociedade Teosófica. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? Outra finalidade do encontro, e é uma finalidade importantíssima, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse momento, todos nós, né? Nesse início do século XXI, que é o início da Era de Aquários, a Era de Maitreya, né? Que começou em 2005, né? E vai se estendendo pelo todo o terceiro milênio, e culminará, conforme os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, com o início justamente da nova civilização no ano 3005. Ano 3005, inevitavelmente, e eu digo inevitavelmente, haja o que houver, isso vai acontecer. Veja bem, isso é uma coisa muito importante. Haja o que houver, vai acontecer. O início da nova civilização no ano 3005. É evidente que o nosso mestre nos deixou todos os ensinamentos a respeito da seleção que vai ser feita. Né? Vai iniciar porque vai ser feita uma seleção no planeta Terra para aqueles que vão prosseguir na nova civilização ou não. Né? Então, aí nunca a Terra passou por um momento tão especial e importante como o momento que nós vivenciamos no terceiro milênio. Então, é muito importante essa observação que nós temos que fazer. Muito bom. É claro que para qualquer pessoa desenvolver o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso aí não somos nós que falamos, os mestres falam isso. É muito importante que a pessoa se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que ela mais lhe agradar. Mas nós, de nossa parte, nós indicamos aqui que a pessoa venha fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Biose. A pessoa pergunta assim, como é que eu posso entrar em contato com a biose? Muito simples. É só entrar na internet, num mecanismo de busca, né? E procura lá no mecanismo, põe lá na busca Sociedade Brasileira de Eubiose e a pessoa vai ser levada justamente para o site da eubiose. No site tem informações importantíssimas a respeito da eubiose, a sua história, etc. Muitos detalhes importantes. Né? E também tem um botãozinho lá, a pessoa pressiona um botãozinho no site e ela vai estar ligada com um sistema de notícia, de informações a respeito dos departamentos que existem em todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, a pessoa entra lá, ela eles vão perguntar assim, qual é o seu nome e de que cidade e estado você está? Eles perguntam assim, qual é o seu nome e que cidade e estado você está? Então, a pessoa lá digita o nome, a cidade que está, o estado, e imediatamente vem a resposta, né, pela internet, pelo site, né, dizendo o quê? Dizendo qual o departamento mais próximo da sua cidade.
Pode coincidir que a pessoa mora numa cidade que tem um departamento, né? Ou então pode morar numa cidade que tem um departamento próximo à sua cidade. Então ela vai escolher, né? É importante, é muito importante o seguinte: é importante que a pessoa se esforce para fazer o curso de forma presencial. É muito importante, né? Primeira coisa, de forma presencial é mais importante. Agora, se não der, ela pode fazer de maneira pela internet. Mas, de qualquer maneira, ela pode entrar em contato pela internet e aí o site da EUBIOSE vai fornecer o endereço do departamento, vai fornecer o e-mail, telefone. A pessoa entra em contato, né, por e-mail, telefone, etc., né, e marca o início do seu curso de iniciação na EUBIOSE. Devemos dizer que o curso inicial é o curso peregrino, o primeiro curso. Faz o primeiro curso, depois faz mais 4 graus, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza os 5 graus, então ela tem o direito de passar para a chamada série interna da EUBIOSE. Série interna. Então, ela torna-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de EUBIOSE. Nesse caso, tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as atividades da EUBIOSE, né? Pode participar de palestras internas e externas, ritualísticas, muito importante, né? Ritualísticas, pode, deixadas pelo nosso mestre, né? Professor Emílio de Souza, e pode participar de todas as atividades da sociedade. E, mais do que nunca, ela tem o direito de ler as cartas de revelação do professor, que são milhares e milhares de páginas, tá? Fica à disposição dela. Pode ler à vontade as cartas de revelação do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. E, além disso, se a pessoa... mais um detalhe, né? A pessoa pode, inclusive, tornar-se também instrutor, né? Instrutor, professor da sociedade, da EUBIOSE, né? Se ela tiver tendência para isso, ela pode se aprofundando, e pode até colaborar com o ensino, né? O departamento de ensino da EUBIOSE. E outro pode colaborar também com várias atividades na EUBIOSE, né? Tem muitas atividades que a EUBIOSE tem, né? Então, isso aí está o convite, então, que nós fazemos para aqueles que querem seguir o caminho da EUBIOSE. Estava esquecendo. Se a pessoa morar numa cidade longe de um departamento, então fica difícil ela ir assistir uma aula presencial, então ela pode fazer o curso o curso de EAD, Ensino à Distância. Mas, da mesma forma, ela entra em contato com o departamento, próximo à sua cidade, no seu estado, né? No seu estado, né? E faz o acerto lá para receber as aulas pela internet. Pronto, aí está. Então, ela faz o curso pela internet, né? Então, aí o departamento, o aluno vai estar trocando ideias para que, naturalmente, de vez em tem certas horas que a pessoa tem que ficar disponível para realizar alguns rituais, etc. Aí é questão de combinar com o tempo, né? Eu quero dizer mais importante também, de algo de muita importância. O peregrino nos departamentos geralmente começa agora na segunda semana de janeiro de 2026, né? Alguns outros departamentos começam um pouquinho mais para frente, né? Mas, de maneira geral, segunda semana de janeiro, né? Então, 2026. Agora, a pessoa pode também, nesse dezembro, né, assistir palestras aqui conosco e outras atividades. Além disso, ela pode entrar na internet, digita lá no busca, né, Revista da Arana, Sociedade da EUBIOSE. Então, ela vai entrar em contato com um site, né, justamente da Revista da Arana, que é publicado pela EUBIOSE, de forma agora virtual. Antigamente fazia-se de forma em revista impressa, né? Agora justamente é virtual. Então a pessoa vai lendo e estudando, já vai ganhando tempo, né? E com essas leituras. Então isso é muito importante, isso que nós estamos falando, né? Além disso, também na internet, a pessoa pode também digitar o Revista da Arana, vai aparecer um site lá que oferece Revista da Arana desde 1925 até 1977, muitos anos, de 25 a 77. Tem uma série de revistas, aí a pessoa pode ler à vontade,
matérias e mais matérias, publicações, e esses anos todos. Muito bem. Então, esses são os esclarecimentos que nós queríamos prestar nesse início. E vamos, então, continuar com os nossos estudos, né, a respeito, justamente, da ciência inicial das idades. Agora, nessa sequência que nós estamos dando, com, justamente, ênfase nos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Nós estamos trazendo ensinamentos vertidos justamente dos ensinos do professor Henrique José de Souza, inclusive com seus próprios escritos, né, em livros, em palestras, etc. Né? Muito bem. Então, vamos começar dizendo, de início, né, continuando o nosso estudo, que na época que atravessamos, que o nosso mestre falava de fim de ciclo, gasto e apodrecido. Ele falava assim, fim de ciclo, gasto e apodrecido. Não é agora, não. Ele escreveu isso na década de 40. Quer dizer, a história da humanidade é muito extensa, né? São milhares e milhares de anos. Né? Então, de 40 até agora, até que são poucos anos, né? Comparando com a história da humanidade. Né? Mas já na década de 40 ele falava que a humanidade estava passando por um fim de ciclo, gasto e apodrecido. Ou seja, um período que está havendo justamente os acertos kármicos com a lei justa e perfeita, para justamente, como nós falamos, entrar agora no terceiro milênio, né, na era de Maitreya, e fazer esse caminho glorioso para que todas as consciências preparadas atinjam a condição de fazer parte da nova civilização, que inevitavelmente começa na Terra a partir do ano 3005. Depois do ano 3005, nosso mestre diz, passarão mais 10 mil anos de grande progresso da humanidade dentro da nova civilização e justamente preparando a humanidade para eventos extraordinários. Inclusive, para quem estuda, e a gente já abordou isso em alguns instantes, né? Quem estuda antropogênese, vai surgir justamente, nós estamos na 5ª raça-mãe, surgirá a 6ª raça-mãe, a 7ª raça-mãe, então será um esplendor na humanidade, né? Este surgimento dessas raças. O professor, vejam bem, tudo isso consta do ensino da eubiose, nos cursos, né, preparatórios, e depois na série interna também, esses estudos continuam. Muito bem. Então, na época, repetindo aqui, nós dissemos aqui, podemos dizer, conforme o professor Henrique José de Souza, na época que atravessamos, fim de um ciclo gasto e apodrecido, para o derrubar de um outro portador de melhores dias para o mundo, pois que a vida universal é repartida em ciclos. A quantidade ou parte mais grosseira da mentalidade humana suplanta a qualidade, ou parte sutil dessa mesma mentalidade que se torna, portanto, a elite do presente momento histórico da humanidade. Então, aqui o professor aqui o nosso mestre está falando justamente o que Jesus já falava na sua época, 2.000 anos, né? Separação do joio e do trigo. Inevitavelmente isso vai acontecer. Separação do joio e do trigo. Só que sempre lembrando, né? Isso aí é muito importante. A separação do joio e do trigo não é uma ação de punição de Deus. Não. Veja bem, deixamos bem claro, né? Deus não pune nem castiga. Veja bem, vamos repetir? Deus não pune nem castiga. Conforme Jesus falou, Deus, e o mestre falava também, Deus é amor e perdão. Então, Deus dá oportunidades. Essa é a questão. Deus, então, através dos vários mecanismos nos quais nós contamos a lei do karma, Deus, então, a lei cósmica, provida de Deus, analisa a estrutura da consciência e coloca a consciência no devido ambiente para que ela possa usufruir do ambiente todos os mecanismos e condições para que ela atinja a sua consciência superior. Né? Então, Deus dá sempre oportunidades para todos. Isso é muito importante. Haja vista aqueles que, para melhor poderem governar, expulsam do seu país e, portanto, de junto de si, os poucos capazes de buscar o falso brilho de suas apacadíssimas personalidades. O mestre já há muitos anos, né? Aliás, esses ensinamentos aqui que nós estamos citando, isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. O início, ele tratava desses assuntos, que é na eubiose, né? A partir de 1939. Ele começou a escrever um livro chamado Verdadeiro Caminho da Iniciação. Ele escreveu em 2 semanas, ou 1 ou 2 semanas, justamente
2 semanas ou 1 semana antes do início da Segunda Guerra Mundial, que foi 1º de setembro de 1939. Então, nosso mestre já deu para o mundo toda a visão da questão da humanidade e a situação que a humanidade se encontra para os novos dias, né, de evolução. A explicação de tal procedimento encontra-se na razão teosófica do karma coletivo. Esse karma criado pelos povos que, descuidando-se da própria evolução e grandeza espiritual, afundam-se cada vez mais no vício, no crime, na miséria, e acabam tendo cada qual o governo que merece. É isso aí. Isso aí, nosso mestre vai falar. Cada povo tem o governo que merece, não foi o professor que inventou, né? Isso aí foi um mestre, né? Um filósofo, que agora estou escapando o nome dele, né? Depois eu vou relembrar o nome dele. Justamente na época da Revolução Francesa, ele jogou para o mundo essa indicação, né? Que cada povo tem o governo que merece. Evidentemente, é claro, né? Principalmente nas democracias. As democracias é assim, né? Quem elege o governo é o povo, né? Então, agora, mas mesmo nas tiranias, o povo tem o poder de não seguir aquilo, né? Então, realmente, o que determina o sofrimento do povo é a ignorância, como o Siddhartha Gautama nos ensinou, né? Todo sofrimento provém da ignorância. Então, é básico, então, o domínio da ignorância para despertar no indivíduo justamente a sabedoria. E, tendo a sabedoria dentro de si, ele elimina, ele cai fora do sofrimento, né? E encontra a paz dentro de si, trabalhando em setores, em dimensões superiores, né? Muito bem. Fenômeno, pois, indiscutível de uma civilização em franco declínio. Então, o nosso mestre falava, por isso que ele falava, né? A nossa civilização, infelizmente, está em fim de ciclo gasto apodrecido. Mas isso não é o fim, é o fim de ciclo. Veja bem, não é o fim da humanidade, é o fim de um ciclo. Isso vai ser tudo reabsorvido, vai ser reordenado, né? E o nosso mestre, numa das suas ensinamentos, ele disse que o nosso futuro é reconstruir ao brado que nos compete. Não é verdade? De todo esse tremor que existe no mundo, no início desse século XXI, né? Claro que muitas cinzas vão ficar, muitas coisas destruídas. Então, ele diz, reconstruir é o brado que nos compete. É interessante que o nosso mestre fala, ele não diz consertar. Olha só que importante. O nosso mestre não fala consertar, ele diz reconstruir. E Jesus falava isso. Olha, Jesus disse o seguinte, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Olha só, na verdade, você tem, lá no seu tempo, a pessoa tem uma roupa já bem fraca, muito velha, né? Ela rasga, Jesus falava, vai pôr um remendo? Não adianta, porque aquele rasgão vai voltar novamente. Porque aquele remendo é novo, ele vai rasgar o pano velho. Então, o que é necessário? O que é necessário fazer? Fazer uma roupa nova. É isso que Jesus falava, né? A solução não é pôr um remendo, é fazer uma roupa nova, né? Com um tecido novo, né? E assim é com a nossa consciência também, né? Não adianta ficar remendando, né? E as instituições, etc., né? Então, tem que reconstruir, é muito importante, né? Então, já há mais de meio século, dizia certo adepto mais conhecido pelo nome de Kuthumi. Aí o professor cita esse grande adepto, muito conhecido, né? Não só nos trabalhos do professor Henrique, como também Kuthumi, que foi um dos mestres que guiaram a Helena Blavatsky. Kuthumi foi um dos mestres que guiaram Helena Blavatsky no seu processo de distribuir esse conhecimento da ciência iniciática pelo mundo, né? Então, nosso mestre diz que Kuthumi falou o seguinte, olha, veja bem, há mais de meio século, olha o que diz. A parte intelectual da humanidade está formando visivelmente duas mentalidades distintas. Uma que se prepara inconscientemente para longos períodos de aniquilamento temporal, devido à deliberada rendição do intelecto. Ou antes, dizemos nós, do desprezo por sua própria evolução. Olha que coisa importante, né? Que o nosso mestre cita,
baseado em costume, né? Justamente em costume, muito bem. Então no desprezo por sua própria evolução, ao aprisionamento nos estreitos sulcos da superstição e do fanatismo. Processo este que não pode deixar de produzir completa deformação do princípio intelectual. A outra, dando largas às suas inclinações animais, sem compreender que está sujeita à morte pura e simples, ou melhor, distribuindo pouco a pouco a sua própria vitalidade. Dá lugar, em caso de fracasso ou morte, a séculos de degradação. Depois da dissociação física, então aí o nosso mestre cita nas suas revelações, né, o Dante, né, na sua peregrinação, ele encontrou nos mundos internos, ele encontrou lá uma tábua, né, escrito assim, em italiano, Lasciati ogni speranza voi che entrate. Né? Em italiano, né? Lasciati ogni speranza voi che entrate. Então, como se diz assim, não tem esperança de sair daqui aqueles que entram. Né? Aqueles que entram não têm esperança de sair porque não saem. Então, isso Dante Alighieri citou na sua Divina Comédia. Tais classes intelectuais têm o poder de influir poderosamente no cérebro das massas ignorantes. Olha lá, tais classes intelectuais, que nós chamamos de forças das sombras, né? Estão aí atacando todas as instituições no planeta Terra. Né? Tais classes intelectuais têm o poder de influir poderosamente no cérebro das massas ignorantes, as quais, elevando suas vistas para as mais poderosas ou aparentemente, dizemos, colocadas em situação de destaque neste mundo de ilusões em que somos forçados a viver, julgam seus exemplos dignos de imitação, quando, de fato, degradam e arruinam moralmente aqueles que deveriam ser guiados e protegidos. Aí está, então, essa questão. Por isso que, evidentemente, aquele mestre, né, eu vou dizer o nome dele, agora me escapou, o mestre da Revolução Francesa, ele diz: cada governo tem um governo que... Cada povo tem um governo que merece, né? Porque é por isso que nas constituições, em toda a Constituição do mundo, em qualquer parte do mundo, em democracia, no início da Constituição é dito assim: o poder emana do povo. Na verdade, isso é teoria, o poder emana do povo. Mas nem sempre, né? Se o povo é ignorante, que poder que pode emanar daí? Então o poder só emana de Deus. Uma coisa é certa, o poder emana de Deus. Agora, se o povo é ignorante, não vai ter poder nenhum. Então, isso aí, mas as democracias entendem aqueles que fundaram as democracias, que todo poder de decisão deve emanar do povo. Né? E assim, entre a decadente superstição e o mais decadente ainda materialismo brutal, a branca pomba da verdade se encontra reducidíssimo sítio onde descansar seus pobres e fatigados pés tão mal acolhidos. Então, assim, olha aqui que o Tom me fala, né? Nesse trauma que o mundo vive atualmente, né? E ele fala a pomba, que é justamente o símbolo da verdade, né? Que traduz no nosso entendimento o segundo trono, a Mãe Divina, né? A Mãe Divina emana de si os seus tulcos, emana de si aqueles que vêm espalhar conhecimentos, mas aqui diz Kutume que essas pombas encontram reducidíssimos sítios onde descansar seus pobres e fatigados pés tão mal acolhidos. Olha só o que Kutume falava. Esse reducidíssimo sítio, aí o professor diz, né? Esse reducidíssimo sítio a que se refere o precário membro da excelsa fraternidade, Kutume, não é outro senão o representado pelos poucos homens que se conservaram fiéis à lei, que a tudo e a todos rege. Então, existe no planeta, é claro, uma classe de seres, isso, que constitui uma elite que segue justamente a lei, justa e perfeita, mas é uma classe reduzidíssima. Né? Tem igual sentido as reduzidíssimas missões, núcleos e verdadeiramente espirituais que ainda existem no mundo, desde que a maioria, por sua vez, acompanha a decadência cíclica, arruinou-se por suas próprias mãos. Para não dizer, por falta de disciplina, ordem, enfim, garantias espirituais, diante da mesma excelsa fraternidade, que enviava ao mundo profano, através daquelas missões, o poderoso influxo de sua tão generosa como abnegada proteção.
Então, o nosso mestre fala da grande fraternidade branca, que está sempre presente aqui, né? É a grande fraternidade branca que dirige o mundo e manda seus emissários, manda seus eleitos, manda os seus instrutores para a humanidade, mas, infelizmente, esses instrutores, na verdade, acabam sendo até perseguidos, né, pelos seres humanos. Não digo pelos seres humanos, por grande parte dos seres humanos, né? Não todos, né? Muito bem. Do mesmo modo, continuando com Henrique de Souza, professor, do mesmo modo, os séculos de degradação depois da dissociação física significa longo período de sofrimentos post-mortem, ou melhor, no mundo astral. Aí está. Isso aí, evidentemente, de todo esse desequilíbrio que ocorre no mundo, isso aí acaba gerando sofrimento no mundo astral. Aí o Espiritismo tem um monte de livros que falam justamente sobre essas almas que ficam presas no mundo astral e passando sofrimentos terríveis, né? Por quê? Sofrimentos por quê? Sofrimento devido a alguém? Não, devido a si mesmo. Eles são vítimas, eles são atrelados aos próprios sofrimentos. Eu sempre digo o seguinte, isso eu não tenho a menor dúvida diante do que o professor fala. Eu vou fazer uma afirmação absolutamente verdadeira para mim. Veja bem, não existem vítimas no universo. Tudo bem? Não existem vítimas no universo. Tem muitas pessoas que se dizem vítimas, né? Eu sou vítima disso. Não existe isso. O nosso professor, por Henrique de Souza, ele diz, nada acontece por acaso. Não existem vítimas. O que existe é a lei kármica funcionando. A lei do karma funciona sempre. É verdade? Sempre. Então, não existe vítima. A pessoa sofre os influxos e as cobranças das suas próprias atitudes. Isso é inevitavelmente. Né? As atitudes do ser humano provocam nele situações de sofrimento. Isso é inevitável. Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele rompe esse ciclo kármico, né? Essa roda de samsara, e torna-se livre do sofrimento. Então, isso aí é algo importantíssimo. Jesus ensinava isso, passou a vida inteira, o tempo que ele passou ensinando, né? Os 3 anos, né? Ensinava mais profundamente, dos 30 aos 33, 3 anos, ele ensinou profundamente esses fatos. Né? Tal período de sofrimento termina, na maioria das vezes, depois de infrutíferas encarnações da mônada, que nós somos projeções da mônada. Período termina, encarnação da mônada, pela completa dissolução, já agora dos últimos vestígios espirituais. O mesmo é dizer, segundo a morte, a parte errônea opinião de que a alma é imortal, por confundi-la com o espírito propriamente dito. 8ª esfera, ou 0ª dimensão, região do não ser, como nós mesmos a apelidamos. Então, aliás, o nosso mestre aqui faz uma importante informação, de que ele fala que a alma ela não é imortal, né? O espírito é. Então, a alma é uma situação. O que é a alma? Então, vamos agora nos deter. O que é a alma do ser humano? É a reunião, a união, justamente, do mental e do emocional, que está no quaternário, né? Nós temos o quaternário, né? Temos a tríade superior, o quaternário, e no quaternário nós temos em cima, temos o mental e o emocional. Essa é a alma humana. Essa é a alma humana. É claro que isso aí, um dia, pelo processo evolutivo, ela vai deixar de comandar o processo da consciência, deixa de comandar. Ela torna-se submissa à verdade que existe dentro da estrutura de consciência do ser que evoluiu, digamos, até chegar ao estado de adaptado. Né? Então, agora, o espírito não. O espírito é imortal, não morre. A vida o característica da vida é a imortalidade. A morte é a maior das mentiras, como o nosso mestre afirmava, né? O professor Henrique. A morte é a maior das mentiras. Então, o que existe mesmo é a vida eterna. Né? Isso é muito importante, esse conhecimento. Né? São ainda do mesmo adepto Kuthumi, conforme nosso mestre, estas palavras. Em vista do crescente triunfo e, ao mesmo tempo, do mau emprego do livre pensamento e da liberdade, inclusive dedicando-se à baixa magia tão em voga no momento, como deve ser restrito o instinto natural combativo do homem para não cometer crueldades, tiranias e injustiças jamais ouvidas, se não for através da sedativa influência e fraternidade da aplicação prática das doutrinas esotéricas de Buda? Ele pergunta, né? O Kuthumi pergunta. E de quantos outros seres
tem vindo ao mundo em defesa da evolução humana. Muitos seres não vêm para o mundo vindo de esferas espirituais elevadíssimas, justamente para defender e estimular o desenvolvimento espiritual humano. Porque, segundo sabemos, continua Kutume, e quantos acompanham fielmente nossos passos, a emancipação total do governo desse poder onipotente é a lei. O que coordena tudo é a lei cósmica, justa e perfeita. O resto é tudo conversa temporária. São coisas temporárias, que estão com o fim decretado. Né? Agora, a lei cósmica, justa e perfeita, não, ela é eterna. Essa mesma lei cósmica, justa e perfeita, a quem muitos preferem chamar de Deus, a lei cósmica provém de Deus. Né? Inclusive os sacerdotes. Budismo, sabedoria divina, iluminação e teosofia, significa também, para os filósofos de todos os tempos, a emancipação da lei humana. Então, a lei humana é necessária, mas ela tem limitações. E qual é a limitação da lei humana? É a consciência humana. É a própria consciência humana, né? Agora, a consciência divina, não. Ela é infinita. Não erra. A lei humana pode errar, né? Porque é feita justamente por seres humanos. Tudo que é feito por seres humanos tem a possibilidade do erro. Agora, a lei cósmica, não. Ela não erra. Ela sempre acerta. Uma vez desligadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, dos conceitos antropomórficos e sacerdotes assalariados, as doutrinas fundamentais de todas as religiões provarão ser idênticas em seus significados esotéricos. Olha que Kutume fala aqui, né? Que todos os ensinamentos dados pelos grandes mestres, seja em qualquer época, seja em qualquer situação, em qualquer instituição, em qualquer fraternidade, são sempre os mesmos, se assemelham. Podem mudar nas palavras, podem ser ditas com outras palavras, mas os conhecimentos têm aquele fundamento baseado nos princípios da lei cósmica justa e perfeita. Então, aí ele cita, né? Kutume cita Osíris, Krishna, Buda, Cristo, etc. Apareceram com diferentes nomes para o mesmo e único caminho real que conduz à beatitude final. Olha só. Ele cita, então, Osíris, Krishna, Buda, etc. E outros, né? E outros tantos, né? Eles vêm com o mesmo sentido, de apontar para o ser humano o caminho da beatitude, né? Nirvana, ele fala, o Nirvana, né? O que tanto vale por Atman imerso em sua luz, que é de todos. Por isso mesmo, um estado de consciência não ilusório de Vacan, comparável ao céu dos cristãos, na mesma razão de um sonho do qual se desperta para o mal na vida, em um outro corpo está entendido. O cristianismo místico, ou seja, aquele que ensina a nossa redenção por meio do sétimo princípio, este libertado para Matman, o algoritmo dos neoplatônicos, o próprio Deus Cupido, de tão má interpretação por parte dos neófitos, chamados por alguns Cristo, por outros Buda, e que equivale à regeneração ou renascimento em espírito, exprime uma verdade idêntica à do Nirvana búdico. Então, veja bem, todos os conhecimentos trazidos pelos mestres, de diferentes formas, com diferentes letras, diferentes formas de falar, coincidem, convergem para um único ponto. E esse ponto é justamente a lei cósmica justa e perfeita, que é a emanação de Deus. Kutume então continua, devemos nos unir ao nosso próprio eu, em uma vida transcendental e divina. Olha só o que ele fala, hein? Devemos nos unir ao nosso próprio eu, em uma vida transcendental e divina. Qual é o nosso eu? É o Deus que existe dentro de nós. Então, Jesus falou, vós sois deuses, e somos deuses. Que deuses somos? Esquecidos da nossa divindade. Mas aqui, o Kutume fala, devemos nos unir ao nosso próprio eu, que é o nosso Deus que existe dentro de nós, que nos dá a possibilidade de uma vida transcendental e divina. Mas, se não quisermos ser egoístas, devemos também envidar todos os esforços para que outros sintam essa mesma verdade, reconhecendo a realidade do eu transcendente, o Buda, o Cristo ou Deus de todo pregador. Razão porque o mesmo budismo esotérico
pode conduzir os homens à verdade esotérica. Então, aqui o Kuthumi diz que, além do próprio desenvolvimento interno, através do estudo do seu próprio Deus interno, da sua própria evolução, o ser humano deve, ao mesmo tempo, levar esse conhecimento para seus irmãos, trabalhar para que esse conhecimento da sabedoria divina seja espargida pelo mundo, seja penetrado em todos os cantos do mundo, para que todos tenham a mesma oportunidade que ele teve, aquele que conseguiu atingir isso, né? Que todos tenham a mesma oportunidade que ele teve para atingir esse conhecimento superior. Então, isso aí, como o Kuthumi fala, este processo de disseminação do conhecimento é um processo do amor divino que deve ser refletido no processo de manifestação do ser humano em geral. Isso é muito importante. Olha só as palavras de Kuthumi, como são imbuídas de uma verdade absolutamente profundamente verdadeira. Agora, continuando aqui, né, o nosso mestre fala assim: a mesma HPB procurou demonstrar a diferença entre budismo e budismo, ou seja, duas formas de falar do budismo, ou seja, o esotérico e o não esotérico, né? O exotérico, né? O exotérico e o esotérico. Ou seja, que o esotérico deve ser escrito com D e o esotérico com só D. Isso no caso de Buda, né? Ou, de forma mais simples, devemos entender que existe o conhecimento exotérico, que pode ser difundido por toda a humanidade sem restrições. Mas tem o conhecimento esotérico, que deve ser difundido, mas com certas prevenções. Para que, como Jesus falou, para que os conhecimentos não sejam, para que as pérolas não sejam jogadas aos porcos. Jesus falou isso, né? Que os discípulos tinham que ter o cuidado para não jogar pérolas aos porcos. Jogar pérolas para aqueles que justamente têm condições de absorver os conhecimentos e produzir a sua transformação interna. Esse é um ponto básico da escola iniciática, né? Então, os grandes mestres sempre cuidam para não difundir esses conhecimentos de maneira errática, né? De maneira disforme. Sempre conduzidos os conhecimentos de maneira inteligente, dirigida, para que seja aproveitada por todos. E quem deve aproveitar isso? Aqueles que têm condições de entender o que está sendo ensinado a eles. Então, muito bem. Mesmo assim, erram todos aqueles que chamam de gautismo ao primeiro. Pois, como se verá mais adiante, o budismo pregado pelo referido ser, Gautama Buda, é o segundo. Então, aí está justamente falando isso sobre a situação essa questão do exotérico e do esotérico. É muito importante no conhecimento iniciático, né? É claro que isto aí se verifica o seguinte, que o budismo pregado pelo referido ser Buda é o segundo, como verdadeira essência de todas as religiões e filosofias. Por isso, foi conservado no seio das grandes fraternidades como doutrina secreta, sabedoria iniciática das idades, conhecimento perfeito de iluminação, etc. O termo budismo tanto procede do sânscrito bodhi, com o significado de iluminação, conhecimento, etc., como do tibetano também bodhi, escrito de maneira diferente, que possui o mesmíssimo sentido. E a prova é que ao Tibete se lhe dá o nome de Bodhi-yu, isto é, o país do conhecimento da sabedoria perfeita. E está, então, essa referência que o nosso mestre faz a respeito da enorme profundidade do conhecimento que existia no Tibete, né? Aliás, Tibete com os mundos internos. Agora, evidentemente, com o processo que houve lá de invasão, né? O Tibete foi dominado. É claro que os trabalhos esotéricos foram eliminados, né? Claro, não há mais possibilidade de um trabalho esotérico. E só esotérico fica só, eu digo exotérico, né? Só fica o esotérico. É claro que isso aí está ligado com os mundos internos, né? E sabemos, então, também faz parte do conhecimento da bibliose, que todo esse ensinamento que nós temos aqui na bibliose, em grande parte, foi trazido do Tibete. Aliás, a própria HPB, Helena Blavatsky, ela trabalhou orientada por seres que fazem parte dos mundos internos, naquela época, no Tibete. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Temos, do mesmo modo, o termo cristianismo,
que provém de Christos, do grego, com o significado de ungido, iluminado, etc. E por isso, em nada diferindo do primeiro termo. Nesse caso, o cristão que ridicularizar um budista e vice-versa dá prova cabal da ignorância em semelhante assunto. Olha só o nosso mestre. Né? Quer dizer, é inadmissível a ignorância existir um atrito entre budistas e cristãos, porque o princípio é o mesmo, vem da mesma fonte. Buda trouxe esse conhecimento da fonte superior, divina. Cristo trouxe esse conhecimento do conhecimento superior também do divino. Ambos foram eleitos e foram atingir essa culminância do conhecimento e foram veículos do conhecimento divino. Então, não há como fazer um confronto entre budismo e cristianismo. Agora, é certo que, aliás, podemos dizer que agora, no terceiro milênio, a tendência, conforme os ensinamentos do nosso professor aqui, Neubiose, o terceiro milênio vai se caracterizar por ter esses dois suportes, duas colunas principais, o conhecimento de Buda e o conhecimento de Cristo. Não é a religião. Não é a religião Buda ou a religião de Cristo, não. É o conhecimento dado por Buda e o conhecimento dado por Cristo. São as duas colunas de sustentação do terceiro milênio. Então, isso é muito importante, isso dentro do conteúdo neubiótico, esse entendimento dessas duas colunas que já estão funcionando, né? E vão funcionar cada vez melhor para a sustentação do nosso caminho para atingir uma nova civilização. Né? Então, nesse caso, repetindo, né? O cristão que ridicularizar o budista ou vice-versa dá prova cabal da ignorância e semelhança do assunto. É preciso aprendermos, em primeiro lugar, as coisas para ao discuti-las, não nos sentirmos envergonhados quando se nos provar não estarmos com a razão. Então, é muito importante isso. É por isso que, às vezes, isso através das idades, né, dos tempos, né, a religião normalmente acaba provocando distúrbios na população, né, porque infundem conhecimentos assim que não coincidem com os princípios básicos da ciência universal, da ciência iniciática, dada por esses grandes seres. Então, as religiões acabam divulgando dogmas e falsas ideias a respeito de tudo, e provocando, inclusive, a luta entre religiões, que é um absurdo, né? Luta entre religiões é uma verdadeira estado de ignorância do ser humano, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? O cristianismo, propriamente dito, não se inclui, entretanto, no que acima se acha apontado, devido ao seu espírito puramente religioso. Religioso ligado ao religare, não é o religioso da religião vulgar. Tem o sentido religioso do religare em latim, quer dizer, o religamento da consciência humana à consciência divina. E assim preferiu copiar de outras religiões, inclusive do budismo, o que apresenta ao mundo como exclusivamente seu. Frei Domingos Vieira, no seu Dicionário da Língua Portuguesa, página 830, quando nos fala do budismo, além de outras coisas, diz: no cristianismo, há muitos traços que revelam a influência do budismo na sua formação. Olha, nosso mestre dá essa informação de um frei, né? Domingos Vieira, num Dicionário da Língua Portuguesa, ele diz que no cristianismo há muitos traços que revelam a influência do budismo na sua formação. Então, resumindo, o budismo e o cristianismo, na forma, no conteúdo intrínseco, é a mesma coisa, vem da mesma fonte. É claro que é dado de uma linguagem diferente. Às vezes a linguagem é diferente, adaptado à necessidade da informação do meio em que é difundido. Não é verdade? Mas, fundamentalmente, é a mesma coisa. É o padre Huck, o nosso mestre fala, padre Huck, autor das principais obras Dans le Tibet, Dans la Tartarie e Dans la Chine, que lhe custaram ao seu delicado companheiro padre Gabé a expulsão da igreja e da Academia de França por insinuações da primeira por ter afirmado verdades que não lhe convinham, demonstra que os objetos em uso, tais como o túmulo, a crosta, o palio, são objetos usados na igreja, né? Nos rituais lamaístas, na igreja lamaísta, digo, né? No lamaísta do budismo tibetano, são os membros da igreja. Então, veja bem que esse padre Huck, né? Que aqueles
aqueles objetos usados na ritualística lá do Tibete ou da igreja tem muita semelhança. Né? Como o cristianismo tivesse aparecido 645 anos, mais ou menos, depois daquele tempo, logo fica provado a asserção do mesmo Frei Domingos de Vieira. Veja só que interessante, né? Mostrando justamente a união das crenças. Né? A união das crenças no sentido que a gente deve imaginar que todo conhecimento trazido pelos mestres vem da mesma fonte, da ciência iniciática de Deus, né? da lei justa e perfeita. Voltando ao termo Cristo, aí diz ainda Blavatsky. O nosso mestre agora vem com um pensamento de Blavatsky, né? Olha que interessante. Voltando ao termo do Cristo, olha só. Cristo como unidade é uma simples abstração. Blavatsky falando, hein? Cristo como unidade é uma simples abstração, uma ideia genérica, que representa a agregação coletiva das inúmeras entidades espirituais, como emanações diretas da infinita, invisível e incompreensível causa primeira. Os espíritos individuais dos homens, erroneamente chamados almas, os divinos filhos de Deus, dos quais só vislumbra alguma coisa a generalidade dos mortais. Alguns deles permanecem para sempre convertidos em espíritos planetários, conforme HPB, hein? E outros, a mais escassa minoria, se unem durante a vida a alguns homens. Seguindo com HPB, Blavatsky. Assim, tais seres semelhantes a Deus, como Gautama, Buda, Jesus ou antes de Yoshua, o Cristo, Tirso, Krishna, ou mesmo Yesseus Krishna, que viveu 3.500 antes de Jesus Cristo, e convenhamos, nos dá ideia pela grande semelhança dos dois nomes, do segundo ser um plágio do primeiro. Então, do primeiro. E poucos outros estiveram permanentemente unidos à condição de Deus na Terra. Continua HPB. Outros, porém, como Moisés, Pitágoras, Apolônio de Diana, Plotino, Confúcio, Jâmblico e até mesmo alguns santos da igreja, pois não é a religião que faz o homem. Olha só HPB. O que a HPB fala? Não é a religião que faz o homem, é o caráter. Tudo bem? Ensinamento da HPB. Não é a religião que faz o homem, é o caráter. Por terem estado, do mesmo modo, unidos em intervalos históricos, pertence à categoria de semideuses e dirigentes da humanidade. Uma vez separado de seus tabernáculos terrenos, o pote de argila bíblico, livres estão suas almas e unidas para sempre aos seus espíritos, que unidos estão, por sua vez, as hostes luminosas, pela mais perfeita solidariedade de pensamento e de ação, sendo por isso chamados ungidos. Ungidos. Né? Aqueles seres que vêm, eles vêm trazer as informações, os ensinamentos de Deus, da consciência cósmica, então são chamados de ungidos. Ungidos. Daí a significação dos gnósticos, os gnósticos. Hein? HPB falando também dos gnósticos, olha só que coisa interessante. Daí a significação dos gnósticos, quando afirmam que Cristo sofreu espiritualmente pela humanidade. O que importa em ter sido o seu divino espírito, quem principalmente sofreu. E estas e outras ainda mais elevadas ideias são as de Marcião, o grande heresiarca, como lhe chamam seus contrários Epifânio e Irineu. Aí está uma informação de Blavatsky. Sempre lembrando que o sofrimento do Cristo, é claro que, veja bem que interessante a questão do Cristo quando se dá para a humanidade. Né? Se Jesus não quisesse, ele não seria preso. Vamos concordar num ponto? Quem discorda disso? Quem acredita em Jesus, quem sabe da magnitude da sua consciência, que era um anjo, né? Se ele não quisesse, ninguém põe a mão nele. Ninguém põe a mão em um anjo se o anjo não permitir. Vamos repetir? Ninguém põe a mão em um anjo se o anjo não permitir. Então, Jesus não foi preso, ele se deu em holocausto. Ele se ofereceu para a humanidade. Ele se ofereceu para a sua humanidade. Inclusive, no Monte das Oliveiras, né, Jesus, o Yoshua, ele ficou sabendo do sofrimento que ele iria passar, e como ser humano, então,
ele está no Evangelho, não estou inventando, é o Evangelho. Né? E Yoshua falou assim, Pai, se for possível, desvia esse cálice, desvia de mim esse cálice. Mas depois o Pai lhe mostrou a importância da sua tarefa. Então Jesus viu que realmente era importantíssimo a sua doação de amor pela humanidade. Então ele fala assim, então faça-se em mim conforme a sua vontade. Um anjo fala isso. Faça-se em mim conforme a sua vontade. Aí está, lá no também de Tiberíades, do Tiberíades, o Monte das Oliveiras. Né? Olha que coisa interessante. Né? Idêntica opinião sobre o Cristo tem o genial teósofo espanhol Dr. Mário Rosso de Luna, em sua iniciática obra A Esfinge. Aí, então, o professor mostra um trecho do Mário Rosso de Luna, em sua obra magistral chamada A Esfinge. Veja o que Mário Rosso de Luna fala, olha só. O Cristo passional, atormentado de todas essas lutas prévias e indispensáveis àquela formação, começa por transformar-se no Christus, que triunfante e gloriosíssimo há de ressuscitar em seu dia, porque, segundo Blavatsky, no seu glossário teosófico, esse termo foi empregado no século V antes de Jesus Cristo por Ésquilo, Heródoto e outros. O Manteumata Pitocresta, oráculos transmitidos por um deus Pítio, por intermédio de uma pitonisa, são mencionados pelo primeiro. E o Pitocrestus, derivado do Cresterium, não é apenas o testemunho de um oráculo, mas um oferecimento ao oráculo. Então, Rosso de Luna fala Crestes, né? Crestes é aquele que explica os oráculos, um profeta ou adivinho. E Cresterius, ele fala agora outro termo, Cresterius, aquele que serve a um oráculo ou a um deus. O primeiro escritor cristão, Justino Mártir, em sua primeira apologia, chama os seus correligionários de Crestians. Aí vem o nome de cristão. Chamam-se os homens a si mesmos de cristãos devido à ignorância, diz Lactâncio. Os termos Cristo e cristãos foram tirados do vocabulário dos tempos pagãos. Crestus significava, naquele vocabulário, discípulo posto à prova. Lá nos tempos pagãos era assim. Crestus significava discípulo posto à prova. Candidato que aspirava à iniciação através de largas provas e sofrimentos, depois de ser ungido, isto é, untado com azeite de oliva, como eram os iniciados na última cerimônia ritualística, a mesma igreja a copiou para os seus rituais, inclusive o do batismo. Então, os costumes eles não são criados, eles se perpetuam através da humanidade. Então, nós temos costumes, nós podemos, estudando a história, temos costumes lá no Oriente, no Egito, aqui na América, né, entre os povos americanos, né, antes dos descobridores, eles têm um comportamento idêntico nas suas ritualísticas, no seu entendimento, porque o conhecimento vem de uma fonte só, de Deus, né, da lei cósmica justa e perfeita. Né? Assim, transformava-se o postulante no Christus, o purificado, o ungido, o iluminado, em linguagem esotérica e misteriosa. Realmente, em simbologia mística, Christus ou Christos significa que a vereda, o caminho, havia sido percorrido e alcançado a meta. Significava ainda que os frutos do trabalho penoso para unir a personalidade de persona, ou através do qual o som se manifesta, o que vale dizer verbo, hálito, espírito, impermanente, de barro a indestrutível individualidade, transformavam-no no ego imortal. Isso é importante. No termo do caminho se encontra o Christus, o purificador. E uma vez levada a efeito essa união eucrística, ou Eucaristia, né? O Eucristo, ou Eucaristia, o Crestus, o homem da dor, convertia-se no mesmo Cristo. Paulo, o iniciado, que sabia muito bem de tudo isso, diz em Gálatas 4,19. Gálatas 4,19. Por sinal que pessimamente interpretado pela igreja. Então, mal interpretado pela igreja, pela religião. Então, Paulo deixou assim, essa informação.
padeço de dores do parto até que seja formado o Cristo dentro de vós. Paulo de Tarso. Padeço das dores de parto até que seja formado o Cristo dentro de vós. Isto é, eu que já possuo Cristo dentro de mim, ou em meu seio, padeço de dores de parto, por saber que não estáis nas mesmas condições, isto é, iluminados por ele. Então, por isso que Paulo dizia que, ao ensinar essas ideias do Cristo, ele sofria das dores do parto, por trazer esse ensinamento que ele trazia para a terra, ele trazia, mas com muito sofrimento. E Paulo foi muito perseguido, e Jesus também. Então, por isso que ele chama, ele dá essa conotação das dores do parto, as ideias que ele traz para o mundo, e lhe provoca muita dor. E todos os mestres acabam, a história prova isso, todos os mestres acabam sendo perseguidos, presos, e aviltados e assim por diante. É uma questão da humanidade. Mas, evidentemente, é o ponto crítico e final da história da humanidade, porque, como já dissemos, o terceiro milênio indica o caminho da humanidade para uma nova civilização. A partir do ano 3005, conforme o nosso mestre nos ensinou, isso tudo muda. A humanidade entra num novo período de evolução da sua entidade, da sua parte interior, da sua espiritualidade. Né? Uma nova civilização inevitavelmente será implantada na face da Terra. Né? Isso é inevitável. Né? Outro sim, quando em Éfesos 3, 16 e 17, Paulo dizia o seguinte: todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno, sem especificar religião alguma, pois, como já dissemos atrás, não é a religião que faz o homem, sim o caráter. Não é a religião que faz o homem, sim o caráter. Ademais, Yoshua, entrando em um templo pagão para a igreja, como tudo que é anterior ao mesmo, expulsa a chicote os vendilhões do templo. Jesus fez isso, né? Jesus, olha, só que eu digo o seguinte, Jesus não fez com ódio. Isso, muita gente diz assim, ele ficou bravo, nervoso. Não, não ficou bravo nem nervoso. Ele ficou indignado, simplesmente. Ele não aceitou aquilo. Então, ele não agiu com ódio, ele agiu com rigor. Aí está. A lei cósmica age de duas maneiras, com amor ou com rigor. O rigor não é ódio. Quando a lei age com rigor, ela age com amor. Ela age com amor ou com rigor? Forte, de uma maneira forte, mas amorosamente. Então, Jesus pegou o chicote e expulsou os vendilhões do templo, dando exemplo que aquilo ali não era lugar para ficar vendendo porco e fazendo transações, trocando dinheiro. Não era isso. Então, ele diz, essa é a casa do Senhor. Isso ficou gravado através dos tempos. Ficou gravado através dos tempos as atitudes de Jesus, o Cristo. Né? Então, e muito mais interessante quando chama de casa do meu Pai. E ele fala isso da igreja, né? Quando expulsa, eles chamam a igreja de casa do meu Pai. Olha que só que interessante, né? Assim sendo, reconhece o valor do santo lugar, apesar desse templo não pertencer à sua religião. Então, veja só que importante todo esse ensinamento que nós temos aqui, né? Estamos adentrando, estamos trazendo todos esses ensinamentos, né? Do Mário Rosto de Luna, do professor Henrique de Souza, de Blavatsky, né? De Kutubi. Todos falam dentro de uma sintonia perfeita. Percebam bem, todos falam dentro de uma sintonia perfeita. Não é isso? Eles se agregam, se harmonizam, porque tudo que eles falam vem de uma mesma fonte, a fonte divina. Agora, cabe a nós, evidentemente, dentro das suas perspectivas, dos seus locais de vida, entender e decodificar essas palavras que eles dizem para dar um perfeito recado à sua inteligência, à sua intuição, para entender esse significado profundo desses conhecimentos trazidos por esses grandes seres. Muito bem. Aqui, então, nós encerramos a primeira parte da nossa reunião e eu passo a palavra aqui ao nosso irmão Carlos Nascimento e ele vai abrir para que sejam feitas perguntas, comentários e assim por diante. Eu, como sempre, estou brincando. Mas não é brincadeira, até pode discutir. O conhecimento iniciático é esse, né? A pessoa pode discordar de tudo. O professor disse o seguinte, olha, isso é básico no conhecimento iniciático. Cada um deve tirar as suas próprias conclusões.
deve meditar, estudar, comparar e tirar as suas próprias conclusões. Muito bom, professor. Eu gostei muito dessa comparação do budismo e o cristianismo, né, professor, que tem a mesma corrente que a divindade celeste, né, inspirando esses seres para trazer informação para a marcha evolucional da humanidade, né? Buda, Gautama, né, e Cristo, né, Yeshua. O importante é que os dois, tanto Yeshua como o Buda, eles fizeram uma coisa muito importante, né? Eles superaram a sua personalidade. Né? Buda era um príncipe, filho de um rei. Né? Sabe? Ele abandonou o palácio, né? E saiu do palácio, sumiu. Livrou-se das suas roupas de príncipe, vestiu uma túnica muito humilde, e com uma caçamba ele pegava comida pelo caminho, né? Passava fome, e ficou anos e anos assim até atingir a sua amplitude do seu processo de iniciação, né? De iniciação não, de iluminação. E o Cristo também foi a mesma coisa, né? Ele no deserto, dizem que ele lutou contra Satanás, mas na verdade não, ele lutou contra a sua personalidade, ele superou a sua personalidade e dedicou toda a sua estrutura, a sua essência, a sua forma espiritual a Deus. Isso é muito importante. A Deus e aos seres humanos. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação a ser feita? Opa, peraí que eu estava abrindo meu áudio aqui. Acho que agora foi, né? Tá. Foi. Estou te ouvindo. Muito bem. Estamos aí na reta final de mais um ano. Aliás, aqui nesse formato, né, que nós estamos fazendo hoje, estamos indo para o terceiro Natal, então, praticamente é o terceiro. Tudo bem que teve um projeto anterior, né? A gente trocou aí no meio do caminho, mas estamos aí encaminhando hoje o programa de número 186. Então, aos que estão aí acompanhando, a gente tem muito a agradecer e pedir que as pessoas continuem, né? Aqui no apoio, porque é fundamental. Tanto compartilhar, né, o conteúdo, mandar aí para as pessoas que gostam, que têm curiosidade, que estudam sobre esse tema, né? Então, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que gostam dessa abordagem. Eu falo sempre que tem aqui uma abordagem exclusiva, né? Falo exclusiva porque não é uma coisa feita pelo professor, né? Uma interpretação, uma leitura, uma abordagem única, né? Então, para aqueles que estão aí buscando o seu, né? Pretende, principalmente agora que a gente está chegando no mês de dezembro, no começo do ano começam aulas para aqueles que já estão se programando para começar no projeto, querem começar o curso peregrino. Então, tem aqui uma fonte de material. Acabei de falar, hoje é o programa de número 186. Então, assim, é muita informação e serve como referência até para se familiarizar com a linguagem, saber dos temas, né? Logicamente que quando você começa a estudar, a abordagem ela é mais aprofundada e de uma maneira muito mais abrangente. Aqui é dada uma base teórica, como o professor Walter sempre explica, mas já tem um bom começo, né? um início, né? Interessante e que ajuda bastante, inclusive para aqueles que já estão no caminho, para aqueles que já estão aí no processo. Então, é essa dica que a gente deixa para que compartilhe. Não esqueça de curtir, que está assistindo ao vivo ou gravado, clica ali no botão ali do curtir, porque ajuda a plataforma a enviar esse programa para mais pessoas, tá?
E para quem ainda não é inscrito no canal e quer receber aí as próximas atividades, temos novidades para o próximo ano, temos muitas atividades aqui no canal já sendo elaboradas, então vale a pena você ficar de olho. Então se inscreva no canal e clica ali no sininho, né, para receber aí a notificação sempre que tiver uma atividade nova aqui no canal. Então é isso. Vamos nessa, Carlos. Vamos nessa. Deixa eu ver as perguntas aqui. O professor eu quero só uma informação aqui, acho que foi, não sei se foi você que pôs ou o Edu que pôs, José Mestre, né? Isso, fui eu, Você, né? Então, aqui ele viveu durante a Revolução Francesa, né? Ele foi ele tinha muito conhecimento sobre leis, né? Era um advogado e um filósofo. Ele surgiu com essa ideia, né? Cada povo tem o governo que merece, mas de maneira bastante filosófica e entendimento, né? Esse ser, Joseph-Marie Mestre. Porque a Revolução Francesa foi um movimento revolucionário para alavancar a marcha revolucionária. Pena que não deu certo, né, professor? A Revolução Francesa, na verdade, ela foi um processo kármico, né? Porque, veja bem, o próprio Saint-Germain não estava a favor da Revolução Francesa, ele não queria. A orientação que ele dava, que ele queria dar para Maria Antonieta e para Luís XVI, é para evitar a Revolução Francesa, não era esse. Mas não deu jeito, então a lei do karma agiu, né? A lei do karma agiu, produziu todo aquele sofrimento. E aí todos, tanto aqueles que falavam e aqueles que se opunham, foram todos para a guilhotina, né? Todos. Foram. Muita gente. Inclusive seres cientistas, etc., tudo uma guilhotina, né? Uma coisa bárbara, uma coisa absurda que aconteceu, né? Então, a Revolução Francesa foi uma coisa bárbara que aconteceu. Não era para acontecer. Mas, como o ser humano não entrou nos eixos, então a lei veio com karma e cobrou. Mas, no final, sobrou muita coisa boa para a humanidade, né? Nós aprendemos muito com a Revolução Francesa. Professor, tem um comentário do Tiago Zimmel. Ele fala, professor, pode convidar o Jorge Antônio Ouro para nos dar uma aula sobre a Divina Parúzia? Abraço ao saudoso Roberto Luciola e até logo. Meu nome é Tiago Zimmel. Bom, semana que vem você vai falar sobre tudo isso, né, professor? Sobre Jesus. Bom, o convite está formalizado, né? Vamos ver se ele aceita, viu, Tiago? Mas aí a gente vai anunciando, tá bom? Eu vou colocar uma colocação do Baselli, ele coloca o seguinte: somente os encarnados conhecem o sofrimento, pois queremos julgar? Não, na verdade, estão sujeitos a esse problema, a questão do karma, os encarnados e os desencarnados, né? Nós temos aqui no planeta Terra uma quantidade enorme de desencarnados. É impressionante. Aliás, o próprio Espiritismo sabe disso, né? Nós temos aqui 9 bilhões de seres encarnados, né? Mas conforme nos informam, tem fontes que nos indicam, né? De várias fontes, que de desencarnados tem cerca de em torno de 20 a 30 bilhões. 20 a 30 bilhões de desencarnados. Olha só a quantidade. Né? Nos mundos aí, hiperfísicos, etc., né? E, inclusive, os espíritas chamam do baixo astral, né? Aquelas zonas das sombras, onde os seres ficam sofrendo lá por tempos enormes, né? Então, não é somente os encarnados. A encarnação, na verdade, a encarnação é uma chance que a pessoa tem para justamente superar esse processo de ignorância da personalidade, né? Então, o reencarnar é uma dádiva divina. O reencarnar é uma dádiva divina, né? Agora, é claro que a pessoa tem que ter consciência disso e aproveitar o máximo dessa experiência que Deus oferece para romper barreiras e assim por diante, né? Aliás, devemos dizer, Guazelli, né, que ninguém evolui se não reencarnar. Vamos dizer, ninguém evolui se não reencarnar. As pessoas vão dizer assim, mas por quê?
Por que ele não pode evoluir se não reencarnar? Justamente por isso. Ele tem que vencer as barreiras mais densas. Nós somos uma vida e energia que desceu. E tem que subir vida consciência. Nosso mestre nos ensinou isso. Desce vida e energia e sobe vida consciência. Essa energia é projetada nos mundos mais densos. Mas para que haja conhecimento, para, como Jesus falou, haja a volta à casa do Pai, é necessário que a consciência rompa as barreiras com o mundo físico denso. Agora, ele não pode romper as barreiras com o mundo físico denso, ele não pode romper as barreiras com o mundo físico denso se ele não reencarnar. Tem que reencarnar, justamente. Então, ninguém evolui fora do corpo denso. Não, no nosso mundo humano, né? Para evoluir, é necessário reencarnar. Então, por isso que a reencarnação é uma dádiva divina e nós temos que aproveitar tudo. Muito bom. Ele também coloca: o Calvário veio para nos libertar do sofrimento ou do julgamento? O Calvário veio para nos trazer a possibilidade do entendimento universal. Olha, eu vou dizer uma coisa, olha, eu vou apresentar uma palestra, duas palestras, né, no dia 9 e no dia 23. Aliás, o Carlos vai fazer essa divulgação, né? E nós vamos entrar nesses assuntos. Eu vou fazer essa palestra, né, a respeito de Jesus, o Natal e a vida de Jesus. Então, existem três mistérios profundos que envolvem a vida de Jesus. O primeiro mistério é o Natal, o nascimento dele. O segundo mistério dele é o Gólgota, a crucificação. E o terceiro mistério dele é justamente a ressurreição. É um grande mistério. Para a religião, parece que acredita na ressurreição, mas pelo conhecimento iniciado não é bem assim que se vê a coisa, né? Então, é claro que Jesus veio para nos mostrar esse caminho da libertação, na verdade, de nos libertar desse processo, né? Ele deixou bem claro quando ele dizia assim: esse aqui não é o meu reino, né? Ele diz assim, né? E aqui não era o lugar dele, né? O lugar dele era um lugar diferente, né? Superior, né? Mas que nós temos essa possibilidade de nos tornarmos também anjos. É incrível, nós temos possibilidade de tornarmos anjos através do processo de evolução, e isso é inevitável, é inevitável. Por mais incrível que pareça, a gente vê a humanidade com todos esses problemas, né? É incrível, né? Mas quase a totalidade dos seres vão se tornar anjos. Né? E isso é inevitável, pela lei cósmica justa e perfeita. Né? E Jesus veio com esse desiderato, essa função de trazer esse ensinamento para a humanidade. Agora, eu quero dizer que isso não é fácil de entender, né? Eu estou falando assim, mas não é fácil. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, numa das suas revelações, ele deixou isso. O maior mistério que o ser humano tem para desvendar é o Gólgota, justamente a crucificação. É o maior mistério. Eu, pelos meus estudos, tento me aproximar com dificuldade. É muita dificuldade para entender isso, viu? Não é? O ser humano tem muita dificuldade. Agora, uma coisa a gente pode constatar: na cruz não estava somente Jesus, estava o universo ali, o sistema solar estava todo ali. Estava Jesus, estava Lúcifer, estava a projeção do sexto senhor, estava tudo ali reunido na cruz, porque era um momento fundamental para o processo evolutivo do ser humano. É muito difícil de se entender o Gólgota. Isso quem falou foi o nosso mestre. Então, mas nós temos que perseverar para um dia entendermos esse processo todo. Muito bem, professor. É muito difícil mesmo, né? A humanidade não estava... Eu acho que estava pronta, né, professor? Só que não deu sequência, né? Bom, Jesus falou, né? Quando está no Evangelho, uma das últimas coisas que ele falou, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Jesus podia ficar, liberar ódio e ficar raivoso e tentar xingar a pessoa, mas não, como o ser humano faria, normal, né? Mas não, ele disse assim: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Olha só que importante. É muito difícil de entender isso, né? Como é que um anjo se coloca na mão daqueles que não sabem o que fazem? É muito difícil de entender o Gólgota. Não é qualquer um, não.
precisa ter uma evolução muito grande para ter esse entendimento. Isso. Então, eu vou aproveitar para passar os recados e o professor Walter, ele vai falar aqui na próxima roda de conversa sobre os mistérios da vida de Cristo, né? Então, essa é a primeira parte, depois ele volta no dia 23. Então, a primeira parte, que é a nossa roda de conversa, dia 9 de dezembro, próxima terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40, então o professor vai trazer todos esses assuntos, o mistério da vida de Cristo, Natal, Gólgota e ressurreição. O professor Walter Teixeira de Andrade, ele vai minuciar a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ícone da era de peixes, nos ensinou o amor, a fé e a confiança na palavra de Deus. Ele teve uma vida cercada por mistérios, como o seu nascimento, né, que a gente comemora agora, né, dia 25, Natal, a tragédia do Gólgota e a sua ressurreição. Quais lições devemos levar às nossas vidas? É um mistério, é uma roda de conversa muito interessante, pertinente. Estamos em dezembro, mês de Natal. Então, essa é a primeira parte, depois ele volta no dia 23. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Carlos Nascimento. Então, prestigiam, é um assunto muito interessante, vai ser terça-feira agora, dia 9, às 20h40. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas. Ele tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, é para Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos aí o telefone, pode ser via WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35, o número é 997566874, o endereço do Instagram está aí, é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento da eubiose de Brasília, de Juiz de Fora também, que foi inaugurado recentemente, Juiz de Fora, Minas Gerais, e também 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e Departamento da Eubiose do Sumaré. Eu queria também ressaltar, né, todo sábado a gente tem aqui no canal Conexão 3005 Projeto Iniciação, todo sábado às 20h40. A gente tem o professor Walter Teixeira de Andrade falando sobre estudos iniciáticos, seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Então, fomos perdoados? O Guazelli coloca, então fomos perdoados, professor? Vamos agora fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão a respeito do perdão e da culpa. Então, a gente diz assim, olha, eu posso, veja bem, olha que interessante, eu vou me colocar na situação aqui. Eu posso fazer mal, como ser humano, eu posso fazer mal a uma pessoa. Né? Eu sou um ser humano, posso cometer um erro, fazer um mal para uma pessoa. Então, num determinado momento, eu raciocino e diz, puxa vida, eu fiz mal para aquela pessoa. Chego à conclusão. Daí eu chego para aquela pessoa e falo assim, me perdoa. É isso. Então a pessoa diz, eu te perdoo. A pessoa, se for uma pessoa boa, ela vai, eu te perdoo. Só que ela não pode me desculpar. Olha que interessante. Ela pode me perdoar, mas não pode me desculpar. O quê? Ela pode me perdoar, mas não pode tirar a minha culpa. Quem é que vai resgatar a culpa? Eu. Isso que é o problema. A culpa vai ter que ser resgatada pela pessoa. É a lei da lei do karma. Então, Deus é assim. Deus perdoa, mas a lei cósmica age. Então, o karma cumpre a sua finalidade. Então, Deus perdoa, mas não elimina o resgate da culpa que a pessoa tem para se resgatar e fazer o seu processo de iniciação. Só que a desculpa que Deus oferece, o desculpar, era reiniciar o processo de iniciação, reencarnar, e a pessoa vai passar por
novas provas, novas promoções, novos conhecimentos e vai evoluir. Então, é esse que é o sentido, né? Deus perdoa, mas ninguém fica livre do karma. Cada um tem que responder pelos seus atos. E ele complementa aqui: Cristo crucificou nossos pecados, né? Não, veja bem, Cristo não tirou nossos pecados. A religião diz que tirou nossos pecados, mas ele não tira os pecados. Olha, vamos falar bem, eu vou seguir a ciência inicial das idades. Jesus, por exemplo, Jesus não pode me ensinar a verdade. Jesus não pode me ensinar a verdade, porque é impossível isso no universo. Por quê? Porque eu tenho que descobrir a verdade. Nenhum mestre pode me ensinar a verdade, nem Buda, nem Cristo, nem o professor Henrique Souza, nem ninguém pode. Eu tenho que descobrir a verdade por mim mesmo, e todos nós temos que fazer por isso. Por isso que o nosso mestre falou: estude, medite, compare e tire as suas próprias conclusões, que é muito importante a pessoa atingir essa conclusão dentro de si, atingir a iluminação. Então, por isso que Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, né? Está no Evangelho. Pôncio Pilatos chegou para Jesus e perguntou: afinal, o que é a verdade? O que está no Evangelho? Jesus ficou calado. Jesus podia dizer: a verdade é isso, a verdade é aquilo, mas ele ficou calado. Mas ele deu uma pista para o Pôncio Pilatos. Qual foi a pista que... Isso não está no Evangelho, eu deduzi isso. Vocês podem concordar ou não. Eu não li isso, olha, eu devo confessar, eu não li em lugar nenhum isso. Vocês concordem ou não, que eu vou falar. Eu deduzi isso. Quando Jesus ficou calado, é como se ele dissesse lá para o Pôncio Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela como eu fui. Não me pergunte o que é verdade, vá atrás da verdade. Na verdade? Então, esse é o processo. Cada um tem que ir atrás da verdade por si mesmo. Aí Jesus disse: vocês todos vão conhecer, todos conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, todos nós temos que conhecer a verdade por nossos próprios méritos e esforços. E essa verdade nos liberta. Essa verdade nos liberta do quê? De nós mesmos. Nós nos tornamos libertos da nossa personalidade. Então, atingimos uma consciência superior. Nos libertamos de todas as limitações humanas. Muito bom, professor. Ô, professor, será que os evangelistas entenderam o mistério do Calvário ou eles tiveram só uma reflexão sobre uma parte de tudo aquilo que aconteceu? Pelo que eu entendo, pelo aquilo que eu estudei, eles trouxeram tudo aquilo que aconteceu com Jesus, mas não entenderam realmente, né? Do meu ponto de vista, existem até certos comentaristas que falam que eles não entenderam realmente. Agora, tem um fato. Se nós considerarmos 4 evangelistas, teve um que entendeu mais, que foi João Evangelista. João Evangelista foi o que mais entendeu Jesus. Ele tinha uma... Interessante que o João Evangelista não foi morto. Os outros foram todos sacrificados. Menos o João Evangelista morreu de velho. Na ilha de Patmos. Ele morreu de velho. Né? Ele não foi sacrificado. Mas ele entendeu. E uma coisa muito importante que a gente vai estudando e vai vendo, nos evangelhos de João, ele não fala dos milagres. Não fala dos milagres. Os outros falam dos milagres, e transformou isso, fez aquilo, transformou água em vinho e fez multiplicação dos pães. Ele não fala dos milagres. Ele fala justamente da essência de Jesus como filho do Pai. Essa é a essência dele. Ele toca na divindade de Jesus e nessa capacidade dele ser o veículo do Pai celestial. Né? Então, João é diferente. João, evangelista, é diferente dos outros 3. Interessante, professor. Ele realmente morreu velhinho numa ilha, né? A ilha, isso. De Patmos, se não me engano. Patmos, isso, ilha de Patmos. Mas eu não sei se é lenda ou se o que mistério envolve, que ele foi condenado, né, a ser jogado num caldeirão de água quente, só que ele... foi condenado, isso eu não sei, não estou sabendo. E ele saiu... Eu vou pesquisar isso aí. Aí ele saiu desse caldeirão, como se fosse uma água normal. Ele foi? Saiu do caldeirão? Eu vou pesquisar isso. Como se fosse uma água normal. E a partir daí ele foi libertado e ele foi para Patmos. Cara, antigamente eles cozinhavam a pessoa. Eles cozinhavam também. Sabe quem cozinhava a pessoa? Esse rei da oitavo, Henrique VIII, né?
O Henrique VIII, né? Da Ele Inglaterra. mandava cozinhar as pessoas, colocava no tacho lá e ia esquentando até aí o cara era cozinhado vivo. Uma coisa, dá para você, dá para Não, imaginar? não dá para entender, não dá para entender. Pelo amor de Deus, né? Só falando assim, pelo amor de Deus, né? Pelo Então, amor de agora eu Deus. não sabia dessa história que eu vou pesquisar. Eu não sei se é lenda, se é verdade, mas ele foi conhecimento que escapa, né? Então, ele escapou do ele escapou da morte por um milagre, né? Porque tem a história, isso eu sei, a história do São Lourenço. Né? Isso, São Lourenço. Ele foi grelhado, né? Ele se manifestou contra o Papa, né? E se declarou, disse que o Papa era corrupto, etc. E o Papa mandou grelhar ele numa malha assim de ferro, né? Com carvão embaixo. Aí botaram ele de costas assim e foram grelhando. E diz a história que uma hora ele falou para aqueles que estavam grelhando ele falou assim, olha, desse lado já está pronto, só me virar agora. Ele falou isso, olha, aqui já está pronto, só me virar, já está tostado, só me virar. Né? São Lourenço, essa história de São Lourenço. Se é verdade... Bom, São Lourenço, é claro que... Veja bem, a gente tem o seguinte, ele pode ter usado aí, lidado com os elementais e não ter sentido a dor, né, do fogo, né? Porque dizem que São Francisco punha a mão no fogo e não sentia dor, né? Dizem, né? Então, mas tem essa história de São Lourenço, né? Que é mais ou menos semelhante ao... Parecida com São João Evangelista. Bom, então é isso, professor. Estamos fechando aqui o nosso horário. Eu quero agradecer o professor, primeiramente, pelos conhecimentos que trouxe. E lembrando que terça-feira agora o professor Walter vai trazer os assuntos ligados ao Natal, ao Gólgota, a Jesus Cristo, né? E ressurreição e tudo mais. E é terça-feira agora, no mesmo horário, às 20h40. Então, eu quero agradecer a participação de todos, desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira. É isso, professor. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Então, desejo aí um bom finalzinho de sábado para todo mundo, um ótimo domingo, excelente final de semana e vamos nos encontrar aqui na próxima terça, na agenda, e nos vemos aqui terça-feira. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, a todos os irmãos que estiveram aqui, dando a honra do seu comparecimento no nosso encontro, e estamos aqui no sábado que vem, antes estaremos lá no dia 9 agora, né? É isso, dia 9, terça-feira. Lá na nossa conversa lá, falando sobre Jesus e a sua vida, primeira parte, e no sábado que vem, dia 13, estaremos aqui novamente. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.